Olá, me chamo Suzy. Irei compartilhar com vocês a minha experiência. Infelizmente, nada boa, pois eu nunca queria ter visto um lobisomem e nem sei porque aquilo apareceu para mim. Eu e meus 2 irmãos fomos criados pela nossa avó. Perdemos o contato com nossos pais muito cedo. O que sabemos é que eles morreram num acidente de carro. Nessa época que morávamos com a nossa avó, nossa casa era na cidade, no interior do Paraná. Mas a minha avó sempre morou em sítio. Ela só veio para a cidade porque precisava cuidar de nós, levar a médicos, escola e etc. Então, mesmo que morando na cidade, crescemos ouvindo a nossa avó contando histórias de assombração, lobisomem, corpo seco e papa-figo. Ela dizia que esses seres sempre apareciam lá no sítio dos pais dela e que ela já viu todos eles de perto. E contava com riqueza de detalhes, uma história mais cabulosa que a outra. Eu sempre fui muito medrosa por causa disso, e quando eu cresci, eu casei e fui morar num bairro mais próximo do centro. Eu tinha e tenho pavor de morar perto de mata. Meus irmãos também casaram, foram cada um para um lugar diferente, e a minha avó acabou falecendo. Eu permaneci no Paraná. Um irmão foi para São Paulo e o outro para Minas Gerais. Nós trocamos cartas sempre que possível. Alguns anos passados, meu irmão de Minas Gerais me relatou que numa madrugada ouviu seus cachorros latindo enlouquecidos e ele resolveu sair lá fora para ver o que estava acontecendo. E com muito horror, ele me escreveu assim na carta: Suzy, a avó tinha razão. Lobisomem existe de verdade. Quando eu saí lá fora, vi aquele bicho brigando com os meus cachorros. É a coisa mais horrorosa que existe, Suzy. Ele é seco, alto, parece um cachorro misturado com porco, e ele tem pelos pelo corpo todo e fede muito. Eu fiquei com tanto medo que eu me tranquei dentro de casa. Eu vou me mudar daqui, Suzy. Te passo um novo endereço em breve. Eu até pensei que era brincadeira dele, pois ele sabia o quanto eu tinha medo dessas histórias da vovó. Mas ele era muito sério, jamais brincaria com algo assim. Fiquei por dias com aquilo na cabeça, mas depois passou. Anos depois, mais precisamente em 2015, estava levando minha vida tranquilamente. Meu único filho já estava grande e trabalhava, e eu tinha o costume de me levantar cedo para fazer um café para ele e para meu esposo tomar antes de irem trabalhar. Lembrando que o bairro onde eu moro é super habitado, casas boas, não é nada rural. Era umas 4:30 da manhã, eu levantei e fui para a cozinha. Fiz o café, coloquei a mesa, logo os 2 se levantaram e foram para a cozinha também. Tomamos café juntos, uma rotina normal de família. Por ser madrugada, estava tudo silencioso lá fora como sempre. Meu filho é o primeiro a sair, geralmente por volta das 5:10. Ele colocou a mochila nas costas e eu fui andando para a sala para abrir a porta e acompanhá-lo até o portão. Eu acendi a luz da área e quando eu abri a porta, eu não pude acreditar no que os meus olhos viam. Meu corpo estremeceu de medo. Em pé, ao lado do nosso carro, estava aquela criatura, olhando para mim, exatamente como a minha avó e o meu irmão descreveram. Seus olhos pareciam brasas de fogo. Ele olhou diretamente para mim, como se estivesse surpreso ao me ver. E em seguida, ele abriu a sua boca, igual de cachorro, me mostrando seus dentes. Eu rapidamente bati a porta e passei a chave. Meu marido e meu filho começaram a me perguntar o que houve, por que eu estava tremendo. E eu me afastei da porta e apontei lá para fora. Meu medo foi tão grande que eu perdi a voz por alguns minutos. Meu filho foi até a janela para olhar, mas não tinha ninguém lá fora. Então eu comecei a falar entre soluços que tinha um lobisomem em pé perto do nosso carro. Meu marido arregalou os olhos, porque ele também acredita na existência dessas criaturas. Ele foi olhar e também não viu nada. Perguntou se eu tinha certeza e eu disse que sim. Nesse momento, ouvimos um barulho no quintal dos fundos. Corremos para a cozinha e fomos até a janela tentar ver algo. Ele não estava mais lá. Havia pulado o muro, pois ele deixou marcas no mesmo. Esperamos o sol sair e abrimos a porta.
Ele havia quebrado alguns vasos de planta e revirou o tambor de lixo. Eu estava em estado de choque, pois de repente a criatura que aterrorizou minha infância inteira através de relatos estava no meu quintal e me encarou. Eu sou católica praticante e chamei o padre para vir aqui em casa ver. Ele também ficou incrédulo com a situação. Eu só não me passei por louca porque o lobisomem deixou marcas no muro. Pedi que o padre fizesse uma oração para afastar aquilo da minha casa. Não vi mais aquela criatura. Não sei se estava de passagem por ali. Só sei que nunca mais, graças a Deus, vi novamente um lobisomem. Contei aos meus irmãos o fato, pois eu achei muita coincidência 2 de nós 3 ver essa fera. Não vou mentir para vocês. Mesmo muitos anos depois, eu continuo com muito medo. Evito sair à noite no quintal. Hoje eu tenho câmeras com sensor para todos os lados e adotei 2 cachorros de grande porte. E mesmo assim, ainda me sinto amedrontada. E a imagem daquele lobisomem não sai da minha cabeça. Obrigado a todos e uma boa noite. O caso que irei relatar aqui não é meu, mas me foi contado por minha avó. Ela ainda vive, está com seus 62 anos. Continua muito lúcida e sempre que peço para ela repetir esse caso, ela o faz da mesma maneira como me falou pela primeira vez. O que me dá certeza que é real tudo o que ela viveu. Minha avó se chama Dona Laurinda Carvalho. Acompanhem o relato como se fosse ela contando. Quando eu era criança, eu morava com minha família num cortiço. Antigamente tinha muito disso. Várias casinhas ou cômodos no mesmo terreno, onde as famílias menos abastadas alugavam para morar. Os poucos banheiros e tanques de lavar roupas que haviam ali eram comunitários. Eu era caçula, tinha 10 anos e tinha mais 3 irmãos. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Minha irmã mais velha quem cuidava dos mais novos. Ali no cortiço sempre tinha famílias indo embora e famílias novas chegando. Mamãe era muito cuidadosa. Dizia pra gente não ficar fora de casa, que era muito perigoso. Mas vocês sabem como a molecada é. A gente se juntava com as outras crianças e ficávamos no pátio a tarde inteira brincando. Havia um casal de idosos que eram muito rabugentos. Eles não gostavam de barulho, só viviam dentro de casa. E toda vez a velha saía para fora e brigava com as crianças por causa daqueles barulhos. E quando os pais chegavam do serviço, a velha ia casa por casa reclamar da bagunça das crianças. Dizia que ela e o velho não tinham mais idade para aguentar tanta bagunça e que o velho era doente, precisava de descanso e repouso. Quando o dono do cortiço ia lá, a velha também ia reclamar para ele. Então ele fazia uma reunião com os pais, pedindo para que controlasse as crianças, para não haver brigas, pois aquele casal era um dos primeiros moradores dali. Eram sozinhos, nunca recebiam visitas e nunca deram trabalho. A gente levava uma coça dos pais e no dia seguinte já estávamos brincando e bagunçando novamente. Mas eu me lembro que quando chegou a época da festa junina, papai nos avisou que pela primeira vez ele teria dinheiro para nos levar na festa junina da paróquia. Seria a maior festa da cidade. Ficamos eufóricos. A festa era à noite, mas durante o dia a molecada comprou um monte de bombinhas e passamos o dia soltando elas no pátio. E a velha saiu lá fora várias vezes, nos ameaçando com uma vassoura velha na mão e dizendo que quando nossos pais chegassem do serviço, ela ia contar tudo para eles. A gente nem ligava, estávamos felizes demais. À tarde, quando meus pais chegaram, a velha logo encostou na porta e fez a nossa caveira. Meu pai ficou muito bravo e não queria mais nos levar para a festa. Ficamos chorando e implorando para ele nos levar. E as horas foram passando. Até que ele cedeu e minha mãe nos mandou tomar banho e se trocar. Já devia ser umas 9 horas da noite. Como eu disse, os 2 banheiros que haviam ali ficavam no canto do pátio. O banheiro era pequenino. O chuveiro era muito próximo da parede, onde tinha um vitrô basculante. E do lado de fora, embaixo do vitrô, tinha uns blocos de cimento e vasos de flores em cima deles. Meus irmãos foram primeiro tomar banho e voltaram para casa.
Minha mãe e eu ficamos por último. O pátio estava totalmente vazio. Alguns moradores já tinham ido para a festa e o restante deviam estar dentro de suas casas. Então minha mãe foi para um banheiro e eu para o outro. Coloquei minha roupinha em cima do cesto e liguei o chuveiro, que saía pouquíssima água, e comecei o meu banho. Eu estava tão feliz e empolgada que nem me lembrava das ameaças que a velha havia feito. Eu estava cantarolando e lavando os meus cabelos. Sempre tive os cabelos muito compridos. O vitrô estava aberto e, de repente, eu senti uma mão na minha cabeça. Eu passei a mão no rosto para tirar a espuma e olhei rápido para o lado do vitrô e vi uma mão grande, com unhas pretas e grandes, toda peluda, segurando os meus cabelos e puxando para cima. Eu comecei a gritar e tentando me soltar daquela mão peluda, mas ele agarrou com força os meus cabelos. Chegou a arrancar um tufo. Eu comecei a gritar: mamãe, papai, socorro, socorro! Aquilo soltou os meus cabelos e tirou a mão para fora. Eu me enrolei na toalha gritando de medo e meu pai bateu na porta do banheiro. Eu abri rapidamente e comecei a falar: um bicho puxou meus cabelos, pai, um bicho puxou meus cabelos. Minha mãe veio correndo também junto dos meus irmãos. Meu pai deu a volta pelo banheiro e viu os tijolos e os vasos caídos ao chão. Um e outro vizinho apareceu para saber o que estava acontecendo e ninguém acreditava no que eu estava falando. Mas eu sabia muito bem o que eu tinha visto. Acabou que nem fomos para a festa. Passei a noite agarrada com a minha mãe. No dia seguinte, todos ali do cortiço comentavam a história da mão peluda que puxou meus cabelos. Um dia depois, ainda muito assustada, eu estava sentada na porta da minha casa, quando eu vi aquela velha saindo da casa dela. Ela atravessou o pátio e veio à minha direção. Ela estava com uma das mãos para trás. Ela parou na minha frente e falou bem baixinho: eu avisei vocês, não avisei? Vocês não deram ouvidos. Você teve sorte da idade impedir ele de se transformar por inteiro. Mas cuidado, viu? Que da próxima vez você não vai escapar, sua menina feia e teimosa. E ela mostrou a mão para mim. Meus cabelos estavam nas mãos dela. Eu tranquei a porta e contei para meus irmãos. Ficamos trancados até nossos pais chegarem do serviço. Contei para eles tudo o que ela falou e mostrou. Meu pai foi até a casa dos velhos e eles negaram, disseram que era coisa de criança. Então meu pai foi até o dono do cortiço e contou o caso inteirinho para ele. De começo ele tentou desconversar, mas depois, pedindo segredo ao meu pai, ele revelou que o velho virava bicho, que eles haviam lhe contado logo quando se mudaram para lá. Mas garantiram que desde que o velho teve uma doença, ele não podia mais se transformar por completo, e era raro quando isso acontecia. Meu pai ficou enfurecido com a negligência do dono do cortiço e lhe avisou que íamos embora dali. Alguns dias depois estávamos de mudança pronta, mas meus pais deixaram todos do cortiço ciente que aquele velho virava lobisomem. Esse caso minha avó conta até hoje e eu acredito muito nela. Obrigado a todos. Amigos, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, comentem. Um grande abraço e até a próxima!